Hobbes ele parte de uma condição hipotética, né, pré-social, cuja característica humana é ser movido pela desconfiança e pelas paixões, que levaria a um estado permanente de guerra. Né? Para ele, é uma espécie de o homem é um lobo para o seu próximo. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo com o professor Paulo Vinci, que é professor de Sociologia no Instituto Federal. No primeiro vídeo ele falou sobre a origem do Estado moderno. Se você não assistiu, é só clicar no link aqui em cima. E no vídeo de hoje a gente vai dar início ao estudo dos filósofos contratualistas. E no vídeo de hoje, então, o professor Paulo vai falar sobre um dos filósofos mais conhecidos do período da Idade Moderna, que é Thomas Hobbes. Vamos lá? Bom, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre as ideias de Thomas Hobbes. A preocupação dele é como sair do estado de natureza para um estado social. Por que é necessário a superação do estado de natureza? Porque o homem, na sua condição hipotética de estado de natureza, que é um estado pré-social, ele é movido por paixões. Essas paixões, esse egoísmo, são gerador de conflito e esse conflito coloca em risco a próprio prosseguimento da sociedade. Bom, diante disso, o que se faz necessário? Se faz necessário a existência de um contrato que surge também como uma condição hipotética na qual os homens abdicam do poder absoluto das suas decisões. Nesse sentido, é necessário que o homem abdique do direito natural sobre todas as coisas, né? Mas veja bem, também o medo da morte, portanto a paixão, a vida, é para ele o elemento indispensável, né, para que o homem abdique, né, desse poder absoluto, né, e estabeleça um contrato. Esse contrato significa você delegar o poder a um soberano ou uma assembleia. No caso do soberano, estamos nos referindo a uma monarquia, e para ele, se essa monarquia ela é absoluta, é uma questão secundária. Para ele, o importante é que esse poder assegure a vida, assegure a liberdade econômica, sobretudo na ideia de comprar, de vender, de estabelecer contratos individuais, né? Ou seja, esse Estado ele é um Estado que deve garantir essa condição, né? Através de regras estabelecidas por esse soberano ou por essa assembleia, né? Porque na realidade, para ele, a questão da liberdade é fazer tudo aquilo que não está impedido por lei ou regrado, em última análise, por um soberano, né? E a gente tem que entender essa ideia de Hobbes a partir do contexto em que ele viveu. Ele viveu num contexto de uma Inglaterra conflagrada em guerras políticas e guerras de caráter religioso, envolvendo os nobres, envolvendo questões religiosas, como falei, e tendo uma burguesia emergente que precisa uma segurança do Estado, uma garantia desse Estado para desenvolver sua atividade econômica, né? Então, Hobbes ele está preocupado, né? Porque aquela sociedade ela era tão conflagrada que, inclusive, culminou com a morte do rei Carlos I.
para se ter uma ideia. Agora, claro, né, nós não podemos atribuir que a teoria sobre o estado de Hobbes se fundamente unicamente na realidade que ele vivenciou. Também temos que considerar o seu método de análise da realidade, né, que reflete, sobretudo, uma visão mecanicista do mundo. Essa visão ela vai se expressar na analogia que ele estabelece entre a estrutura da organização natural da estrutura da organização social, né? Então, nessa visão mecanicista, o indivíduo, né, ele é abordado de forma isolada, mas é um indivíduo que tem características imutáveis, características eternas, né? Então, essa é a ideia, ou seja, os indivíduos, na sua origem, são movidos por paixão, desconfiança, egoísmo, enfim, né? E isso faz parte da natureza humana. Então, essa natureza humana, ela precisa de algo, né, que limite, controla, impeça que ela aflore, melhor dizendo, né, e isso vai ser feito por esse Estado, né, com poderes plenos, poderes absolutos, na visão de Hobbes. Então, na obra O Leviatã, né, que é um monstro bíblico que está inscrito no livro de Jó, e esse monstro ele busca o que? Defender os peixes menores. Essa é um pouco a ideia que está presente na obra O Leviatã, e essa justificativa dessa necessidade desse Estado, né, ele está fundado nesse interesse que a burguesia tem, né, de ter um Estado forte, centralizado, que lhe dê segurança, que garanta a propriedade e que possa conter, né, esses conflitos. Portanto, é de pleno interesse, né, essa teoria, né, tanto no que se refere à sua justificativa a partir de um contexto da Inglaterra, como nessa ideia hipotética da característica da natureza humana. Em resumo, Hobbes ele faz uma defesa da necessidade de um Estado centralizado e forte, né, para conter essas paixões e desconfianças humanas, né, e com isso justificando a necessidade desse Estado forte, centralizado, conforme é conveniente nesse momento para a burguesia emergente. Então, pessoal, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre Thomas Hobbes e no próximo vídeo o professor Paulo vai falar sobre John Locke. Até mais!